Bonjour, estamos na Champs-Élysées. Nosso passeio com informação não é sobre a avenida mais famosa de Paris, mas sobre um conjunto de jardins escondidos que passam quase despercebidos por franceses e pela maioria dos turistas que vêm para Paris. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito e aos jardins da Champs-Élysées, que ocupam uma imensa área verde, adquirida pela cidade de Paris em 1828, cenário em transformação nos últimos 2 séculos. Quem circula aqui, seja para chegar a pé na Champs-Élysées ou seguir da Champs-Élysées para o Palácio do Louvre, mal percebe esses jardins, organizados em praças e classificados como jardins históricos desde 1910. Os jardins da Champs-Élysées compreendem uma área verde que vai da rótula da Champs-Élysées, a poucos metros do metrô Franklin Roosevelt, onde estamos, até a Praça da Concórdia. Ao todo, são 12 jardins que formam nichos com fontes, esculturas e bancos para se sentar em meio a árvores plantadas de forma planejada. Vamos começar nosso passeio com informação pelos jardins à esquerda, para quem desce a Champs-Élysées em direção ao Louvre. O Carré Marigny é o nosso ponto de partida. O jardim é tranquilo, sem agitação. Originalmente foi desenhado em 1835 por Jacques Ritorf, um arquiteto francês de origem alemã. As intervenções arquitetônicas de Ritorf foram marcantes. Ele ficou famoso na segunda metade do século XIX pela reorganização da Praça da Concórdia, que na época passou a acolher o obelisco de Luxor, presente do Egito à França. Os jardins da Champs-Élysées, no entanto, apesar de terem sido iniciados por Ritorf, fazem parte de um legado deixado por Adolphe Alphand, chefe do Serviço Municipal de Passeios e Plantações de Paris no século XIX. Alphand, que também desempenhou papel destacado na reforma urbana de Paris no Segundo Império, chefiou o projeto de paisagismo que turistas antenados têm o privilégio de apreciar. Os caminhos cheios de curvas dos jardins da Champs-Élysées oferecem paisagens verdes com ondulações e canteiros de flores. Estamos no outono. O cenário muda a cada estação do ano e valoriza as inúmeras construções erguidas nos jardins e que conheceremos durante o nosso passeio com informação. Quem passa reto pelos jardins da Champs-Élysées não tem ideia dos teatros, restaurantes e espaços destinados para eventos guardados aqui. O nome do Jardim de Marigny é uma homenagem ao Marquês de Marigny, Abel Poisson de Vandières, nascido em 1727 e morto em 1781. O Marquês ocupou o cargo de superintendente dos edifícios do rei e supervisionou a criação da Praça Luís XV, depois Praça da Revolução, palco da guilhotina, e somente mais tarde, nos anos 1830, chamada Praça da Concórdia. Essa é a fonte Quatro Estações, esculpida por Jean-Auguste Barre em 1839. As crianças, carregadas de símbolos como cachos de uva e ramos de trigo, representam o outono, o inverno, a primavera e o verão. A fonte é de ferro fundido, com revestimento em cobre. A base maior, decorada com conchas, traz a marca do arquiteto e do responsável pela fundição, e a bacia, sustentada por golfinhos, é decorada com máscaras das quais saem jatos d'água. A fonte das Quatro Estações, também conhecida como Fonte do Circo de Verão, foi instalada em 1839, junto ao Cirque d'été, Circo de Verão, que foi demolido em 1898. Aqui, em meio aos jardins escondidos da Champs-Élysées, fica o Laurent Paris, restaurante francês. O edifício que você vê já foi pavilhão de caça de Luís XIV e taberna durante a Revolução Francesa. Jacques Ritorf
o restaurou em 1842, encomenda do rei Luís Felipe para desenvolver a parte inferior da Champs-Élysées. Daqui vemos a Torre Eiffel, graças à sua altura de 330 metros, e no caminho, um exemplo de árvore notável dos Jardins da Champs-Élysées. Esse cedro tem 22 metros de altura e foi plantado aqui em 1854. Originário da América do Norte, foi introduzido na Europa em 1852. Mais uma construção histórica que, com o passar do tempo, se transformou. Você passeia com o Paris do meu jeito nos Jardins da Champs-Élysées, inaugurados em 1840, quando a Avenida Champs-Élysées, repleta de mansões na sua parte superior, se consolidou como um local de caminhadas e diversão. Esse é o Pavilhão Marigny, onde atualmente estão o restaurante Marigny Club e o Teatro Marigny. O edifício foi concebido em 1883 por Charles Garnier, o mesmo arquiteto da Ópera Garnier, para ser um espaço cultural. Em 1894, assume a função de teatro. O Carré Marigny fica ao lado de mais um jardim, o Carré de l'Élysée, que tem esse nome por conta da proximidade com o antigo Hôtel d'Evreux, o atual Palácio do Élysée, residência e sede da Presidência da República Francesa. Daqui vemos um dos 2 portões de acesso ao Palácio Presidencial, com detalhes dourados e os símbolos republicanos. O nome, Carré de l'Élysée, apareceu nos planos de Paris de 1830 a 1850. O jardim se mistura ao Carré des Ambassadeurs, o Jardim dos Embaixadores, praticamente conjugado. Assim como o de Marigny, ambos jardins foram readequados por Adolphe Alphand, ganhando, com o tempo, tons haussmannianos. Esse monumento contemporâneo, formado por 5 colunas de bronze, foi realizado por Georges Jean-Claude em 1984. Trata-se de uma homenagem a Jean Moulin, personagem francês de papel relevante durante a Segunda Guerra Mundial, fundador e presidente do Conselho Nacional da Resistência. Os bronzes que compõem o monumento ilustram as lágrimas, o sussurro da resistência, a prisão silenciosa, o desaparecimento e o renascimento. O site oficial da Prefeitura de Paris informa que a origem dos Jardins da Champs-Élysées está intimamente ligada à da Avenida, iniciada em 1667. Até o século XVIII, a região gozava de má reputação devido à prostituição e à violência. André Lenôtre, o jardineiro do rei, plantou árvores enfileiradas em ambos os lados dessa via, que inicialmente tinha como objetivo ligar os palácios do Louvre e Tuileries ao Château de Saint-Germain-en-Laye. Posteriormente, ao longo de 3 séculos, ressalta a prefeitura, a avenida se estendeu e se tornou a Champs-Élysées, e a parte das plantações próximas à Praça da Concórdia foi transformada em jardins. O pavilhão Élysée-T, nome dado ao atual edifício, foi construído pelo arquiteto Albert Ballue para a Exposição Universal de 1900. É um espaço de eventos refinados em Paris, com capacidade de acolhimento de 500 pessoas e cozinha sob a tutela do chefe Thierry Marx. O pavilhão Élysée-T combina modernidade tecnológica e elegância da Belle Époque, cuja decoração original pode ser conferida em seus salões. Equipamentos de última geração aliados à modularidade do espaço permitem organizar tanto recepções mais intimistas como eventos gigantescos. Seguimos nossa flânerie pelos Jardins da Champs-Élysées, um programa gratuito em Paris que o Paris do meu jeito recomenda. Aqui vemos mais um cedro, este plantado em 1996 pelo então prefeito de Paris, Jean Tibéri, em memória a Yitzhak Rabin, primeiro-ministro do governo do Estado de Israel.
As cores de outono dão um charme especial aos jardins, quase sempre vazios e isolados da muvuca aqui ao lado, na Champs-Élysées. Estátua do escritor francês Alphonse Daudet, realizada em 1901 por René de Saint-Marceau. Você está vendo estátua de Georges Pompidou, presidente da França de 1969 a 1974. Obra realizada por Louis Debré em 1984. Em 2023, esse jardim em que estamos agora incorporou o nome da atriz e cantora francesa Line Renaud. Da música ao cinema, à televisão, ao teatro e ao music hall, ela difundiu a cultura francesa pelo mundo. Line Renaud completou 96 anos em 2024. Cidadã, é conhecida pelo seu envolvimento na luta contra a AIDS e a favor da investigação médica. Hora de conhecer por fora mais um edifício histórico dos Jardins da Champs-Élysées, misto de espaço para recepções e estúdio de filmagem. O pavilhão, construído em 1841, originalmente para acolher o Café Morel, passou por transformação. Comprado em 1860, virou um café-teatro até 1914. Na década de 1970, o fornecedor parisiense Potel & Chabot adquiriu e restaurou o pavilhão, então em mau estado, para torná-lo um local de recepção. Parte do pavilhão foi convertida em sala de espetáculos para sediar o cabaré Le Jardin des Champs-Élysées de 1977 a 1978. Após o fechamento do cabaré, um primeiro estúdio de filmagem de programas de televisão foi instalado, hoje o Estúdio Gabriel. Aqui ao lado fica o Teatro da Concórdia, que ocupa esse edifício de 1929, criado para acolher na época o Teatro dos Embaixadores, que se tornou um dos locais de diversão noturna mais famosos de Paris. Em 1970, a cidade de Paris concedeu a concessão do teatro ao estilista Pierre Cardin. Ele o renovou e o renomeou como Espace Cardin. Antes de seguir para o outro lado da Avenida Champs-Élysées, onde estão os demais jardins, que formam os Jardins da Champs-Élysées, mais uma fonte ornamental incrível para vermos juntos. Essa é a Fonte de Vênus, também conhecida como Fonte dos Embaixadores. A decoração floral ao seu redor foi renovada recentemente para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. A estátua da Vênus leva a assinatura de Francisque Duret, Prêmio de Roma de 1823. Entre os elementos decorativos, observamos conchas, golfinhos, folhas de palmeiras e cabeças de leão. O nome da fonte vem de um antigo café localizado no Faubourg Saint-Honoré, pertinho daqui, chamado o Café dos Embaixadores. Deixamos você agora conferir mais um pouco a beleza dessa fonte ornamental, uma das atrações dos Jardins Escondidos da Champs-Élysées, não por serem fechados ao público, mas por passarem despercebidos pelas pessoas que passam por Paris.
Entramos no Allée Marcel Proust, homenagem ao célebre escritor francês nascido em 1871 e morto em 1922, autor da obra Em Busca do Tempo Perdido. Essa ala dos Jardins da Champs-Élysées é um pouco mais conhecida e frequentada por conta da proximidade com a Praça da Concórdia, do Hotel de la Marine e da Embaixada dos Estados Unidos em Paris. Mais uma árvore com intenção simbólica. Trata-se de uma liquidambar americana, plantada no dia 22 de abril de 2013, pelo embaixador dos Estados Unidos e pelo prefeito adjunto de Paris, em ocasião ao Dia da Terra. Daqui já avistamos mais ao fundo a Praça da Concórdia, a maior praça de Paris, construída no século XVIII sob o reinado de Luís XV como uma forma de glorificar o seu governo. No meio da Praça da Concórdia está o Obelisco de Luxor, um monolito de mais de 3.000 anos, 230 toneladas, gravado com hieróglifos do Antigo Egito, presente do Egito para a França. Chegamos novamente aqui na lateral da Champs-Élysées, nosso caminho para o outro lado dos Jardins da Champs-Élysées. Se na vinda nosso passeio tinha como direção o Palácio do Louvre, agora invertido o lado, nossa flânerie terá como sentido o Arco do Triunfo. Parcialmente pavimentadas para os Jogos Olímpicos de Paris, as vias laterais da Champs-Élysées estavam por outono no dia em que gravamos nosso passeio com informação. O tapete entre aspas de folhas secas, mais a fonte Wallace, um dos ícones urbanos de Paris, criaram um cenário especial. Estamos no Carré Ledoyen, mais especificamente no Jardim Charles Aznavour, nome dado em 2024 a essa parte dos Jardins da Champs-Élysées para comemorar os 100 anos de nascimento do cantor francês de origem armênia. Autor, compositor e intérprete de grandes sucessos, dentre os quais La Bohème e Emmenez-moi, Charles Aznavour também escreveu para artistas como Edith Piaf. Os Jardins da Champs-Élysées estão em permanente processo de conservação. Equipes de jardineiros cuidam diariamente dessa área verde, bastante agradável para se passear, como já dissemos. Vamos ver agora um coreto em ferro fundido e forjado, tipicamente parisiense, exemplo de quiosque de planta octogonal, com escada de acesso recentemente restaurado. A partir de 1835, cafés e restaurantes, panoramas e teatros, circos e palácios de gelo foram estabelecidos ao longo dos Jardins da Champs-Élysées, informa a Prefeitura de Paris. Enquanto alguns desapareceram ou mudaram de propósito, outros sobreviveram, como já mostramos exemplos nesse passeio com informação. Hora de saber do que se trata a escultura mais ao fundo. O nome da obra, realizada pelo artista norte-americano Ellison Sarr, é Salão. Foi criada em 2024 para os Jogos Olímpicos de Paris. De acordo com a placa explicativa fixada no monumento, Salão foi oferecida a Paris pelo Comitê Olímpico Internacional. Ilustra o ideal olímpico de uma sociedade pacífica e inclusiva, preocupada com a preservação da dignidade humana.
Uma figura feminina segura ramos de oliveira e uma chama de bronze para iluminar o caminho para um futuro mais brilhante e harmonioso. As cadeiras inspiradas nas culturas mundiais convidam o público para se sentar e dialogar. Seguimos agora para mais uma parte dos Jardins da Champs-Élysées que o Paris do Meu Jeito gosta muito pela sua plasticidade. A Prefeitura de Paris conta que a disposição dos jardins que estamos vendo foi desenhada por Jacques Ittorf em 1835. Inicialmente, os jardins dessa lateral foram chamados de Carré des Fêtes e Carré Ledoyen. Daqui vemos a Fonte Ledoyen, ou Fonte de Diana, no primeiro plano e o pavilhão Ledoyen mais ao fundo. Ambos foram integrados no projeto paisagístico de Adolphe Alphand, considerado o arquiteto dos jardins de Paris do século XIX. A fonte é referência à deusa da caça, foi realizada por Louis Desprez em 1840 em parceria com Jacques Ittorf. O pavilhão Ledoyen é um famoso espaço gastronômico de Paris. Reúne 3 restaurantes com estrela Michelin, Aleno Paris, La Bice e Pavillon. O edifício que você vê é de 1842, é de propriedade da cidade de Paris e o atual operador é a empresa Carré des Champs-Élysées, dirigida pelo chefe Yannick Aleno. Tanto o pavilhão quanto a fonte guardaram o nome de Antoine-Nicolas Doyen, chamado Ledoyen, dono de restaurante que fez reputação na região em plena Revolução Francesa. Ledoyen adquiriu uma modesta pousada na época, transformou-a e deixou sua marca na gastronomia francesa ao oferecer o primeiro serviço à la carte. É por isso que em 2024 o Pavillon Ledoyen comemora 233 anos. Em 2024, o Comitê Champs-Élysées, associação sem fins lucrativos que trabalha pelo desenvolvimento da avenida mais famosa de Paris desde 1916, divulgou o estudo iniciado em 2018 e que tem como objetivo reencantar a Champs-Élysées. Os jardins fazem parte da estratégia que será colocada em curso nos próximos anos. De acordo com o estudo, a evasão de pessoas dos jardins da Champs-Élysées é um processo contínuo que vem desde os anos 1950. Parisienses e turistas frequentam cada vez menos os jardins, que apesar de terem enorme potencial, perdem para outras áreas verdes, como os Jardins das Tulherias e Luxemburgo, e os parques públicos, dentre os quais Monceau e Buttes-Chaumont. Estamos no Jardim Paris, mais um dos Jardins da Champs-Élysées. Essa ala foi remodelada em 2019 para acomodar o buquê de tulipas do artista americano Jeff Koons. O monumento é uma prova de apoio e solidariedade do povo norte-americano aos parisienses e franceses, vítimas dos atentados terroristas de 2015 e 2016. Jardim Paris é o nome de um café-concerto que ocupou diferentes locais nos Jardins da Champs-Élysées. Oferecia bailes e shows populares do final do século XIX ao início do século XX. Colado ao buquê de tulipas, o Petit Palais, o Museu de Belas Artes da cidade de Paris, inaugurado para a Exposição Universal de 1900. A Prefeitura de Paris conta que, no passado, os jardins da Champs-Élysées desfrutavam de múltiplas atividades de lazer,
campos de futebol, celebrações, bailes e fogos de artifício. Atividades efêmeras oferecidas aos caminhantes, como jogos de argolas, bochas, gangorras, balanços, fantoches, pequenos cafés e barracas de cerveja e vinho, também movimentavam essa imensa área verde. Um perfil que se perdeu no tempo e que o Comitê Champs-Élysées quer resgatar. O estudo do qual falamos há pouco sugere a criação de parques infantis e espaços desportivos. Vamos agora explorar o Carré de Batoir, outro jardim que fica no entorno do Petit Palais e que também faz parte dos Jardins da Champs-Élysées, tema do nosso vídeo. A história desse jardim teria começado no século XVII, no ano de 1616, quando a rainha Maria de Médici decidiu criar um caminho paisagístico em meio a um terreno por vezes pantanoso. Tempo depois, em 1670, nascia a poucos metros daqui a Champs-Élysées, projetada por André Lenôtre, o jardineiro de Luís XIV. O jardim ao redor do Petit Palais foi remodelado para a Exposição Universal de 1900 pelo jardineiro-chefe da exposição, Jules Vachereau. Daqui vemos o Grand Palais, outro monumento parisiense instalado em frente ao Petit Palais e igualmente construído para a Exposição Universal de 1900, junto com a Ponte de Alexandre, que fica mais adiante. O jardim ao redor do Petit Palais atrai naturalmente mais parisienses e turistas. Muitos canteiros de flores, esculturas e árvores, como plátanos, cedros e sequoias, paisagem que tem por objetivo valorizar a fachada do Petit Palais. Numa das extremidades do jardim ao redor do Petit Palais, outro jardim que ganhou um novo nome em 2022. Estamos no Jardim de Kiev, uma homenagem ao povo ucraniano e à sua resistência à invasão russa. A estátua de Winston Churchill é uma criação do escultor francês Jean Cardot. A obra foi realizada para destacar o papel assumido pelo ex-primeiro-ministro britânico em defesa da França na Segunda Guerra Mundial. A estátua foi inaugurada na presença da rainha Elizabeth II e do presidente da França Jacques Chirac em 1998. Voltamos para o nosso ponto de partida aqui no jardim ao redor do Petit Palais, para mostrar outras duas estátuas. Essa representa Georges Clemenceau, personagem francês com atuação destacada durante a Primeira Guerra Mundial. É obra do escultor François Cornet. Foi inaugurada em 1932 pelo presidente francês Édouard Herriot, na esquina da Avenida Winston Churchill e a Avenida Champs-Élysées. Agora, a estátua do general Charles de Gaulle, inaugurada nos anos 2000, uma obra feita pelo escultor Jean Cardot, o mesmo da estátua de Churchill. De Gaulle, Clemenceau e Churchill formam, abre aspas, figuras históricas das guerras mundiais que sangraram a Europa, fecha aspas.
Hora de conhecer o Grand Carré des Fêtes, outra área verde nos Jardins da Champs-Élysées, agora numa das laterais do Grand Palais. Foi aqui nessa região que em 1855 foi inaugurado o Palácio da Indústria, em meio à Exposição Universal realizada na época. O Palácio da Indústria foi demolido em 1896. 4 anos depois, nascia a Esplanada dos Inválidos, formadas pelo Petit Palais, Grand Palais e Ponte Alexandre III, razão pela qual a área verde passou por inúmeras subdivisões. Estamos no fim do nosso passeio com informação nos Jardins da Champs-Élysées, nem sempre vistos e frequentados pelos franceses e pelos turistas que visitam Paris. Mas antes, flanaremos pelo jardim da Praça do Teatro Rond-Point. Assim como o coreto que vimos há pouco, aqui podemos observar uma pérgola estilo Belle Époque, recentemente restaurada. Em fins do século XIX, início do século XX, funcionava como abrigo para as pessoas que circulavam pela Champs-Élysées se proteger da chuva. A Belle Époque foi um momento de grande efervescência cultural e artística, principalmente na França e particularmente em Paris, com o florescimento das artes. Esse edifício circular, hoje um teatro, foi construído na segunda metade do século XIX pelo arquiteto francês Gabriel Daviut. Substituiu um edifício mais antigo criado em 1839 por Jacques Ittorff, também em formato circular. Era moda na época esse tipo de construção. No interior eram expostos panoramas, pinturas sobre diversos temas, na verdade, imagens em 360 graus. Em 1894, como os panoramas tendiam a sair da moda, a rotunda do Panorama Nacional, como era chamado o pavilhão, tornou-se o Palácio do Gelo, haja vista a popularidade das pistas de gelo na época. O Palais de Glace foi um dos monumentos mais elegantes de Paris durante a Belle Époque, até os anos 1980, quando passou por uma nova reconversão, tornando-se teatro. Estamos na última área verde do nosso passeio pelos Jardins da Champs-Élysées, a Praça Berlin-Willy Brandt. O nome foi dado em 1999 para comemorar os 10 anos da queda do Muro de Berlim. A embaixada alemã em Paris não fica longe daqui. Willy Brandt foi chanceler alemão entre 1969 e 1974. Ganhou o Nobel da Paz pela sua política de distensão com a Alemanha Oriental e União Soviética. Esperamos que tenha gostado do passeio com informação. Quando estiver em Paris, na tão sonhada viagem, conheça os Jardins da Champs-Élysées. Reserve um ensaio fotográfico Paris do meu jeito ou passeio guiado a pé com informação, cultura, história e fotos. Não esqueça de se inscrever no canal e nos seguir no Instagram. Até o nosso próximo encontro em Paris. Tchau!